Boa noite, senhoras e senhores. O tema de hoje do Conversas Cruzadas versará sobre o passe livre para estudantes. Decorrência das recentes e vigorosas manifestações nas ruas do Brasil, surgiram imediatamente algumas propostas de sentido social, particularmente querendo melhorar setores como saúde, transporte, educação. E aqui no estado, o governador Tarso lançou uma esperança aos estudantes da região metropolitana, região litoral norte, região sul e parte da serra. Seriam estudantes de 63 cidades e o estado aplicaria no transporte cerca de 10 milhões de reais por ano. 10 milhões de reais por ano para atender esse programa. E imediatamente surgiram algumas questões, entendendo uma certa discriminação na escolha, porque outras regiões não teriam o mesmo benefício. Diante disso, em reunião com líderes da base aliada na Assembleia, ontem à tarde, o governo retirou o regime de urgência do projeto, para que, alegadamente, se prestasse a alterações, entre elas, a de poder atingir outras regiões e repassar os custos do Estado para o governo federal, considerando o anúncio da presidente Dilma de 50 bilhões de reais para a mobilidade urbana. Só que também ontem, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, desconsiderou essa hipótese de partilhar aquela verba para o transporte de estudantes. Como o tema educação sempre foi relevante aqui no Conversas Cruzadas, e estamos diante de uma perspectiva de estímulo, de facilitação aos estudantes, o tema vem para cá. São convidados da TV Com o deputado estadual do PSDB, Jorge Pozzobon, o integrante da assessoria superior do governador, Rodrigo Oliveira, o deputado estadual e presidente regional do PMDB, Edson Brum, e a deputada estadual do PT, Miriam Marrone. O programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, Sicredi Soluções em Seguro e Previdência para você ter mais tranquilidade, Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Sintergues, um sindicato forte por uma categoria unida. Ambientes de linha, aqui você vive. E Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde empresariais. Como de hábito, o nosso telespectador pode opinar para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Deputada Miriam Marrone, fazia tempo que não chegava aqui, prazer tê-la aqui de volta. Prazer é meu. Como é que vai ser esse projeto? Ele se cria? Que possibilidades tem de atingir esse benefício aos estudantes? Boa noite. Boa noite a todos, Pozzobon, Edson, Rodrigo, a todos os telespectadores. Bom, o projeto tem que vingar. Ele é uma resposta às manifestações da juventude das ruas. Um tema legítimo, que a política pública precisa avançar e aperfeiçoar. O governador, obviamente, na sua competência, prioriza atingir as regiões que têm a maior concentração do transporte intermunicipal e metropolitano. O governo do estado tem a competência de legislar sobre estes duas modalidades de transporte. E o governo do estado, então, priorizou iniciar essa mudança no transporte coletivo, com o passe livre, por essas regiões que concentram a maior parte dos estudantes gaúchos. Então, região metropolitana, região sul, aglomerado sul, melhor dizendo, Nordeste e Litoral Norte, são as quatro aglomerados que concentram o maior número de estudantes. São em torno de 200 passes livres, Então, é um bom início. Nós precisamos começar, e a previsão financeira foi adequada para atender, primeiramente, essa grande parcela que utiliza o intermunicipal, que participa dessa região mais ampliada, que é a região do aglomerado urbano, a região que tem uma ligação nos seus serviços.
Então, acho que é um bom começo, sim. Seriam estudantes universitários e secundaristas ou só universitários? Todos os estudantes que estiverem, que estudam em cidades próximas, né? São todos os estudantes. Não e o há... fato de que reclamariam aqueles que não forem beneficiados? Bom, nós sabemos que a excepcionalidade existe. Os deputados têm manifestado, né, a oposição tem manifestado, a base aliada, tu mesmo relataste a importância que teve a base aliada solicitar, e também a oposição registrou isso, tirar o regime de urgência. Penso que a retirada ela não pode nos paralisar, porque nós precisamos responder a um tema que está represado. Falta de qualidade, custo alto, portanto, tem um tempo maior para que a gente possa estabelecer emendas, e elas são legítimas, e elas vão cuidar da excepcionalidade. O governador tratou da maioria, respondeu rapidamente um programa que atinge a maioria. Bom, nós temos regiões excepcionais com uma minoria de estudantes, legitimamente precisam estar incluídos. Deputado Pozobon, que é da região de Santa Maria tem uma universidade de referência, mas lá nós não temos aglomerado urbano. Mas vamos discutir, sim, como trabalhar estas regiões não incluídas. Passo Fundo, uma outra região não incluída, né? Que não tem esta definição do interligamento, do espaço urbano contínuo, que é aí que se dá o grande fluxo de estudantes que estudam próximo. Deputada Miriam, permita uma pergunta. Esses 10 milhões por ano viriam de onde? Houve a cogitação de passar isso para o governo federal. A ministra Miriam Belchior desestimulou muito, pelo menos desesperançou com o pronunciamento dela ontem. E aí, de onde vem o dinheiro? O dinheiro está no projeto de lei. Ele vem do Fundo de Qualificação do Transporte, ele vem do Tesouro Livre e ele estabelece essa composição. Tem uma negociação importante que ocorre com as universidades envolvidas, com a URGS, com a UFPEL, com a FURG, porque as universidades federais elas têm recurso para o transporte daqueles que sofrem a seleção socioeconômica, né? Então, essa discussão para que esse recurso faça parte do fundo, ela está acontecendo, porque o MEC estabelece esse recurso. Então, nós estamos num período, né, de negociação dessas realidades diferenciadas. Agora, o recurso para a região metropolitana e o aglomerado urbano está garantido, né, ele tem um início do Tesouro de 2,4 milhões e ele, né, estabelece uma composição através dessas fundações. Daqui a pouco continua. Deputado Edson Brum, presidente do PMDB estadual, como é que recebe, que comentário tem a fazer, acredita que é viável? Boa noite. Boa noite. Quero comentar a colega deputada Miriam Marrone, o Rodrigo, também o colega Jorge Pozobon, agradecer pela oportunidade, Lazier. Primeiro, dizer que a gente que sempre trabalhou desde a época do movimento estudantil, eu sou autor da Lei 13.105, que é a meia entrada para estudantes aqui no Rio Grande do Sul, no cinema. Eu que tenho um projeto de lei tramitando na Assembleia para 50% a passagem intermunicipal para estudantes. A gente recebe o projeto de uma maneira boa, interessante, apesar do erro. Porque o governo Tarso Genro, mais uma vez, com a pressa do oportunismo, manda um PL discriminatório para a Assembleia. Vou citar o meu exemplo de base eleitoral. Vale do Rio Pardo. De Rio Pardo para Santa Cruz não tem direito. São 700 alunos, diariamente. De Encantado, Arroio do Meio, Teotônia, para Lajeado, não tem direito. Por que isto? Por que essa discriminação? Nós, a bancada do PMDB, fizemos uma emenda levando isso para todo o estado do Rio Grande do Sul e apontando a origem dos recursos. E acho que é importante que o cidadão que está nos assistindo saiba que isso é troco, é uma merreca, é muito pouco dinheiro perto do que está sendo arrecadado, por exemplo, no Detran. O aumento da arrecadação do Detran deste ano, porque o governo Tarso Genro aumentou as tarifas, todas as tarifas do Detran,
vai dar um superávit no Detran de mais de 600 milhões este ano. 600 milhões de reais de superávit que está sendo tirado do bolso daquele que tem a motinho, o caminhãozinho, o carrinho, né? Aumento das taxas, que nós lutamos para que não passasse, mas fomos patrolados no plenário da Assembleia. Então, dinheiro não falta para isto. 10 milhões é muito pouco, é merreca. Né? E no oportunismo das manifestações de rua, o governador Tarso manda às pressas um projeto completamente equivocado, tanto que a base do governo reclamou, nós fomos à tribuna, fizemos a emenda, falamos, e ontem e hoje a base também, depois de se reunir, a base, muitos queriam que retirasse o projeto, a gente ficou sabendo isso no plenário. Houve discussões em torno disso na própria base do governo e os partidos da base têm emendas ou vão fazer emendas para o projeto. Agora é importante dizer o seguinte, que todos os estudantes têm o mesmo direito. Não pode ser, que bom que o da Grande Porto Alegre, da região metropolitana, dos aglomerados estão recebendo. Agora, os mais necessitados, de São Vicente do Sul para Santa Maria, de São Pedro do Sul para Santa Maria, que é uma região que precisa muito de ajuda, nas fronteiras, nos vales, por que eles não? O Tarso, mais uma vez, erra feio e está aí o governo tendo que fazer remendos, tirando a urgência do projeto para que possa tramitar. E, na minha opinião, fica complicado, porque, na realidade, ele não quer. Ele quis fazer um ato para satisfazer algumas vontades vindas das massas populares que estão nas ruas. Pois não. Rodrigo Oliveira, da assessoria superior do governador, depois da manifestação da ministra Miriam Belchior ontem, o governo será que vai insistir na busca de apoio de verba do governo federal? Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite, meus colegas aqui de debate. Em primeiro lugar, eu acho que é importante registrar que nós não consideramos oportunismo dialogar com os movimentos sociais e com a juventude que saiu às ruas do Brasil. Seria um episódio de absoluta insensatez não fazer essa conversa, esse diálogo que marca o nosso governo, e é justamente por isso que nós estamos promovendo mais uma etapa de diálogo aqui, como a deputada Miriam Marrone apresentou, de conversação para ajustar o projeto. Também é um diálogo com o governo federal, porque esse é um tema que percorre o país inteiro. Assim como percorre o país inteiro hoje a questão dos pedágios, por exemplo, em todo o país há protestos, quando aqui no Rio Grande do Sul, por um censo muito importante do nosso governo, nós já fizemos esse debate, acho que passamos de uma forma absolutamente vitoriosa. Então não é oportunismo dialogar com a sociedade, antes pelo contrário, nos honra ter tomado essa medida. Segundo, nós continuamos com esse objetivo e perseguindo de forma muito importante. Não é pouca coisa para um estudante de Viamão, que estuda na URGS, na PUC, enfim, ter uma economia expressiva no salário mensal da família, no orçamento mensal da família, para poder consumir em outras questões de educação, de cultura, livros, enfim. E esse projeto, ele tem uma marca significativa, que ele vem na mesma esteira, eu acho que é importante tecnicamente dizer isso, esteira da desoneração PIS/COFINS, que foi feita nacionalmente, para tratar do transporte público nas regiões metropolitanas. Então, se adotou como critério a região de Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, os aglomerados urbanos, porque aqui é um sistema de transportes metropolitano regulado e que a implementação desta medida é uma implantação muito mais rápida e adequada, porque tem um sistema de bilhetagem eletrônica, o teu, tem mecanismos mais adequados. Agora, para o sistema do conjunto do Estado, há uma complexidade um pouco maior. Não existem soluções simples para questões que são mais complexas. Ou seja, como mesmo já o deputado Edson, nós conversávamos aqui antes, a maioria dos municípios onde tem transporte universitário fora dos aglomerados urbanos, ele funciona por fretamento. E aí o fretamento não é com um sistema regular. Se você simplesmente der, como tem propostas na Assembleia, pelo sistema DAER, não tem linha regular para levar às universidades. Essa análise o governo já tinha. Nós estávamos, inclusive, fazendo exercícios sobre esses cenários que, eventualmente, eu posso explicar aqui mais adequadamente, mas posso ter certeza, a oposição, há um sentimento muito forte do governador Tarso Genro, de resolver a situação. A nossa base aliada
sinalizou isso de forma muito importante, nós não vamos rejeitar diálogo algum, mas especialmente que a população possa ter certeza que nós estamos concedendo um benefício bem interessante. O governo tem ideia de quantos estudantes se movimentam de uma cidade para outra diariamente no Rio Grande do Sul? Nos aglomerados urbanos na região metropolitana, são 200 mil viagens de estudantes mês que acontecem. No conjunto do Estado, a lei que determina o passe livre é uma lei da década de 50 e, portanto, a concessão do benefício, que era de 10%, pela cultura e tradicionalidade, ela se dá direto do operador, são mais de 270 operadoras no Estado, com o estudante. Então, nós temos um esforço agora com os operadores para fazer essa dimensão, mas evidentemente é um número também expressivo e é um diálogo que nós não estamos refutando, muito pelo contrário, e é muito bem-vindo, inclusive, as contribuições da oposição, e a base, aliás, já tem feito isso com alguma antecedência, inclusive, para a gente conseguir equacionar da melhor forma e ampliar direitos. O que se trata aqui é ampliar acesso à educação, e isso é um compromisso do governador e do nosso governo. Perfeito. Muito bem, vou lhe pedir depois para abrir o próximo bloco e nos dar uma ideia do que devem gastar alguns estudantes, porque nós temos percebido em nossas andanças aí pelo interior os largos percursos que alguns fazem, por exemplo, Guaporé, Encantado, vem estudar em São Leopoldo. Isso é uma distância enorme, dá 100 e tantos quilômetros. São Borja, Santo Ângelo. São Borja, Santo Ângelo, são distâncias enormes, todos os dias, ida e volta. O que significa isso em termos de custos? E peço uma abordagem daqui a pouco. Perfeito. Deputado Jorge Podzobon, do PSDB, boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite, Edson Brum, boa noite, Rodrigo, boa noite, minha cara amiga e sempre delicada deputada Miriam Marrone. Primeiro, vamos dizer uma pequena correção. Não é verdade que o governador Tarso só pode legislar na região metropolitana. Ele é governador do estado do Rio Grande do Sul. Não disse isso. Não é só na área da Metroplan. Ele pode governar para todo o estado. O que aconteceu? Que de uma só vez ele violou o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ali todos são iguais perante a lei. Essa mesma Constituição que foi recepcionada pela Constituição Estadual no artigo 1º. Mais ainda, esse diálogo que o governador Tarso está fazendo, ele não está dialogando com os 497 municípios que ele é governador, contra a minha vontade, mas ele é governador. Falta dialogar com 434 municípios. Portanto, ele violou o princípio da isonomia, violou o princípio da universalidade. Mais ainda, Lazier, lá em Santa Maria, o líder do governo, o deputado Valdeci, e o líder do governo fala como se fosse pela voz do governador. Foi dito que para Santa Maria não poderia ter o passe livre esse ano porque não tinha previsão orçamentária. Isso também não corresponde com a verdade. Tanto é que o artigo 3º do projeto de lei 152/2013 prevê um crédito adicional. Portanto, eu não tenho a menor dúvida, este PL privilegia um em detrimento de outros. São graves problemas. E dizer que é só da Metroplan, o DAER também é do governo do estado. Além do DAER, tem mais a EGR, essa que está cobrando pedágio, lá onde acabou o pedágio e está cobrando pedágio agora. Portanto, são as empresas que pertencem ao governo do estado e, portanto, tem sim competência. Bastava ter vontade política para discutir um passe livre para todo o estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, Lazier, no outro bloco, nós vamos apresentar uma proposta séria e responsável do PSDB. E se o governador Tarso tiver a humildade de querer receber, eu estou disposto a dialogar com ele. Muito bem, então vamos conhecê-la daqui a pouquinho. Fazemos o primeiro intervalo no Conversas, hoje sobre o passe livre para estudantes. Uma perspectiva, tomara que se crie. Vai beneficiar muita gente que gasta muito dinheiro em deslocamento para conquistar uma formação superior. Antes do intervalo, queremos avisar que a TV Com, a partir das 5 horas da madrugada de amanhã, estará fazendo uma ampla cobertura da greve geral, programada para esta quinta-feira. Então, a partir das 5 da manhã e durante todo o dia de amanhã, as informações e serviços sobre a greve. Voltamos.